Olá, amigos pensadores desorientados. Bem-vindo a mais um podcast. Hoje nós vamos falar do movimento anti-vacina. É complicado, né? Complicado. E hoje, para tratar desse tema, estou eu, Ricardo Torido, junto com meus amigos Gustavo Gurgel, Olá, pessoal. André Meira Olá, gente. e Igor Figueiredo. Oi, galera. Então, gente, vamos lá. Então, ao longo dos últimos anos, o Brasil percebeu a queda na cobertura vacinal no calendário básico de imunização. Caiu muito, gente. No ano passado, nenhuma das vacinas básicas alcançou o nível desejado. Surreal. Triste Né? realidade. Pela primeira vez no todo Em esse 20 tempo. anos. Em 20 anos. Especialistas apontam que há vários motivos, vários motivos para isso ter acontecido. Um deles, o mais forte, é que a gente já falou alguns episódios bem para trás, bem no início, que são as fake news ou notícias falsas, né? E que vem ganhando muita força. Então, vamos falar um pouquinho mais disso, né? Porque vamos tentar ver se pelo menos o pessoal que assiste a gente consegue conscientizar. Vamos lá. Acredito que todos eles saibam da acredito que a importância. galera... Mas Vamos lá. vai que chega em alguém, né, não? Então, pessoal, eu acho que além desse elemento que você falou, Ricardo, a gente tem também a polarização política e a exacerbação de certas filosofias religiosas, certo? Correto. Segundo a OMS, dos 10 maiores problemas de saúde pública, no ano passado, em 8º lugar, nós temos a questão dos movimentos anti-vacina. Então, eu acho isso um retrocesso, porque quando você lê, por exemplo, a história desses sistemas medicamentosos que aumentaram a expectativa de vida das pessoas e conseguiram combater muitas cóleras, que eram sinônimo de subdesenvolvimento das nações, isso tudo está começando a entrar num risco de cair por terra. Quando o Ricardo fala dessa cobertura vacinal, por exemplo, o Ministério da Saúde prevê em torno de 90% a 95% de cobertura nessas vacinas. Em 20 anos, isso não aconteceu. A cobertura vacinal no ano de 2019 ficou entre 51% e 66%. Então, na esteira desse argumento, né, elementos religiosos, polarização política, e aqui entra sim o discurso de Jair Bolsonaro, certo? Duvidando de certos procedimentos de vacina, porque quando ele duvida, por exemplo, da vacina contra o coronavírus, ele coloca nesse argumento já aquelas pessoas que já têm dúvida da eficácia de outras vacinas, elas vão pensar o quê? Não, se eu não tenho certeza da eficácia dessa vacina, será que as outras também têm a mesma eficácia? Exatamente. Não existe essa garantia. Ainda mais que para entrar qualquer vacina dentro do Brasil, a Anvisa tem que autorizar. Isso aí. Então, se o próprio presidente do país é contra a vacina que está vindo, e se a Anvisa aprovar, qual credibilidade que a Anvisa vai passar? Sabe o que eu É um vejo? problema político. Sabe o que eu vejo que é uma político. coisa que é problemática nesses grupos anti-vacina? Eu entendo mais ou menos dividido em 3 grupos, sendo que 2 se misturam, mais ou menos. O primeiro grupo é um grupo mais de esquerda, tendenciosamente, falando de forma genérica, que a galera mais natureba, mais naturalista. Geralmente o pessoal mais esquerda. E isso começa muito, essa questão de antivacina, com esse pessoal. Ah, não vou vacinar não, vou por os caminhos mais naturais, mais alternativos, fitoterápicos e por aí vai. E você passa a ter 2 grupos, que é um grupo conspiracionista, que é um grupo que é anti-ciência, e esse grupo ele é aumentado ou se mistura por um grupo que polariza a questão política. Se confundem em muitos momentos. Isso é uma coisa que é medonha, porque você pega um grupo de esquerda, não é um grupo politicamente, pelo menos o pessoal natureba não é tão radical, mas é um grupo de esquerda, não deixa de ser um grupo genericamente mais de esquerda, com grupos de direita e que vem tornando o negócio cada vez mais exacerbado, vem trazendo o pessoal anti-ciência e conspiracionista, eles se misturam com o pessoal da política, mas eles não deixam também de levar essa informação ou falta de informação, deturpação da informação, para o pessoal que
visa um meio mais natural de levar as coisas. E é preocupante porque na última pesquisa do Datafolha constatou que 1 a cada 4 brasileiros não gostaria de tomar vacina. Isso agora da questão do Covid. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil ele não pode dar margem desse retrocesso, como a gente trouxe aqui os dados do calendário de imunização. Porque tudo bem que a gente está numa pandemia, mas existem outras vacinas que não somente por grupos de antivacina, que hoje eles estão mais aflorados por conta da pandemia, mas existe relaxamento de pais com filhos, sim, em idades muito necessárias de vacina para não ter consequências no futuro. A gente tem problemas diversos do Brasil em saneamento básico, que gera problemas de saúde sanitárias. Então isso é muito importante. E quando a gente tem discursos devido à situação atual contrários, a gente fica imaginando que é a polarização política, e aí a gente pega, de um lado, um cara que Covid não existe, isso é gripezinha, homem de verdade, atleta, não vai ter problema. Não vai ser e por outro lado chinesa. Você tem, não vai ser uma vacina chinesa. Aí por outro lado você tem um outro político que ele já, sem ter comprovação científica nenhuma, ele já fecha ali um contrato com tantos milhões de vacina que na verdade é uma China, carta de intenções, né? É uma carta de intenções. Uma carta de intenções. Mas você já vê que ele polarizou também. Que ele tá falando, claro, ele tá falando do Dória, né? Mas a gente vê que ele politiza um negócio tanto quanto o Jair Bolsonaro. Não, mas eu acho que o Dória é mais racional. Isso entra no que a gente já falou em outros vídeos, que é o jogo político. Sim. É o jogo político, o jogo de mídia. Isso tudo tem que ser batido de frente. Porque, segundo a pesquisa da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, e a Universidade da Califórnia, chama California Berkeley, sei lá, desculpa que eu não... Berkeley. São três dados que todo mundo apresenta contra a vacina. Uma, que são que as vacinas contêm ingredientes perigosos, a defesa da liberdade de escolha, se quem quer não quer, quem quer não quer. Não vamos chegar nisso. E chega ao ponto que você falou, que são a saúde alternativa. Só que a gente tem que parar para pensar que não só questão de políticos. Eu acho que o político, o Bolsonaro, o Dória, eles trazem essa guerra para um campo mais visual. Mas essa guerra não é travada neles. Pode ser que o Bolsonaro influencie algumas pessoas? Sim. Pode ser que o Dória influencie algumas pessoas? Sim. Mas se você tem que parar a pensar que aquele cara que já é fã do Bolsonaro, ele já é contra. Aquele cara que é fã do Dória já é a favor. É o viés de confirmação. Exatamente. Então, você tem que ver aqueles que não são nem lá nem cá, que vão tomar as escolhas, que não necessariamente são por eles. Eles são mais a vitrine do que o problema. Foi feita uma pesquisa que mais ou menos no YouTube tem mais ou menos 158 canais dedicados contra a vacina. Com vídeos que propagando se passam conteúdo. Mais de 10 mil visualizações e verificados, ou seja, são canais verificados pelo YouTube. Isso é interessante, né? E esses, polarizado, né? E esses sim vão definir mais, vão engajar mais, vão mudar mais a cabeça da população do que o Dória e o Bolsonaro. Não, eu recebi pelo WhatsApp dessa vacina chinesa uma foto com um lote lá de abril de 2020. Ou seja, o que estava sugerindo? E para mim eu acho que isso é fake news. Que a vacina ela já foi feita logo durante a pandemia, no início da pandemia. Ou antes, tipo assim, ou antes. Porque a China, aí vem, né? Como se a China tivesse espalhado a vacina e ela tem um antídoto e agora quer vender. Ela criou o problema para vender a solução. Mas aqui, agora poxa, que coisa aí. Agora, se fosse verdade, se fosse a verdade que a China criou o problema e agora está vendendo a solução, você não ia querer a solução não só porque eles criaram? Né? Ou só porque veio da China? Mas é aí que tá. Isso entra, todo esse discurso vira um discurso. Ele não é um discurso de solução. Quem está nesse discurso não está buscando uma solução. Está buscando uma forma de simplesmente defender o seu próprio lado. Exatamente. Você falou que 1 a cada 4 brasileiros Datafolha. não queria a vacina. Não tomaria vacina. Não tomaria vacina. 22%. Né? O número que deu lá mais exato, 22%. Aproximando 1 a cada 4. Se a vacina fosse russa,
que é ligada à ideia da União Soviética, de comunismo, 38% não tomariam. Sobe o número para 38%. Quando a gente fala de vacina chinesa, o número sobe para 48%. 1 a cada 2. Metade da população não tomaria. Né, por essa pesquisa, né? Por ser uma vacina chinesa, porque é o comunavírus. Você mistura uma doença com a ideia do inimigo comunista que foi criado na cabeça do brasileiro médio. Agora veja, André. Não só do brasileiro, mas... Eu entendo perfeitamente que o Dória também está tentando colecionar alguns elementos positivos para ele agora, para que isso seja vendido lá na frente. Nos seus planos futuros de política aí. Porque ele tem sonhos altos. Só que, na minha visão, o Dória, ainda publicamente, ele ainda é mais racional do que Bolsonaro. Em relação à pandemia, com certeza. O Ricardo falou uma frase aí, eu não sei se você chegou a ver ele dizendo isso, você falou de jogo político. Não. É uma conjunção de duas palavras que o Jair Bolsonaro disse. Que ele acusa João Dória de usar a vacina para o jogo político. Outra frase dele, entre aspas, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina, fecha aspas. E terceira citação, que foi ontem, em frente ao Alvorada, já apelando com aquela reunião que ele teve, que o Dória teve com o ministro da Saúde, que o Jair Bolsonaro, inclusive, desautorizou o Pazuello publicamente, né? Porque ele tinha falado que iria assinar a carta de intenções do governo de São Paulo para a produção de vacina com o Instituto Butantan. O Bolsonaro falou que não estava autorizado a fazer isso. Se assinou, era para tirar a assinatura. Então, veja bem. Só uma correção pro pessoal. Esse ontem foi que dia? Porque nós estamos gravando no dia... Ontem foi dia 28. Excelente ter destacado isso. 29, foi dia 28. Isso, foi dia 28 de outubro. Então, veja bem. Todas as falas de Jair Bolsonaro, elas são carregadas de politização. Vejam bem, rapidamente aqui, olha a incoerência dele. Porque o que ele fala agora é aquilo da qual ele foi questionado quando ele tentou entubar a cloroquina nas pessoas lá atrás. Abre aspas. A vacina chinesa de João Dória, qualquer vacina antes de ser disponibilizada à população deve ser comprovada cientificamente, cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. Ponto. O povo brasileiro não será cobaia de ninguém. Cobaia de ninguém. Minha decisão é a de não adquirir a referida vacina. Primeiro problema. Ele alega que essa Coronavac, que é produzida pelo governo chinês em parceria com o Butantan, não está na fase da testagem e, por isso, ela não vai receber aporte financeiro do governo federal. No entanto, a AstraZeneca está na mesma fase e recebeu. Olha a incoerência. Aí a gente volta naquela citação que ele fala de comprovado cientificamente. Ora, senhores, a cloroquina, a hidroxicloroquina também não estava comprovada para esta finalidade da Covid-19. Essa finalidade. Nem está. Essa finalidade. Nem está. Esse é o ponto-chave. E ele ainda porque falou ele assim, argumentou. Não está comprovado, mas não custa, né? Não, senhores, mandou fazer e qual milhões de qual que é a ideia que os seguidores usam? comprimidos. Ah, mas já se usa a cloroquina há muito tempo para outras finalidades. Para outras Malária é doenças. outra coisa. Senão vamos tomar paracetamol para poder curar o coronavírus, né, galera? Aí eu quero encerrar esse ponto trazendo para vocês essa outra frase dele, que é o seguinte. Nessa fala dele, na saída do Alvorada, ele pergunta para os seus apoiadores, vocês vão tomar o quê? Isso não é politizar o debate? Cara, O João Dória não está fazendo isso, senhores. Ele está de forma discreta, ele está tentando capitalizar agora, para coletar lá na frente. Mas ele está sendo muito mais racional agora. Eu acho que o João Dória está trabalhando de uma maneira bem mais eficiente agora. Quero pegar outro agora. ponto dessa fala, que é na hora que ele fala sobre... o começo da frase... Não deve parte ser da Baia, não. cientificamente comprovado. Não, volta lá no começo da frase, A vacina por favor. chinesa de João Dória, qualquer vacina antes de ser disponibilizada à população deve ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. Não, ele fala que ninguém é obrigado a tomar vacina, O povo brasileiro não é isso? não será cobaia de ninguém. Minha decisão é a de não adquirir a referida vacina. Isso foi na saída do Alvorada. Só que existem outros momentos em que ele fala a respeito da vacina que ele diz, ninguém pode obrigar ninguém a tomar a vacina. Isso do ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina, cara, é uma coisa que pra mim é absurda pelo seguinte. Está previsto na legislação? Não queria nem chegar nesse ponto ainda. Primeiro, isso é baseado numa ideia de liberalismo que o Bolsonaro e os seguidores dele pregam. Excelente, bem pontuado, Né? isso. É baseado nisso. Por que pra isso ninguém é obrigado, mas na hora que a gente vai tratar de aborto, de droga,
tem que ter obrigação. Aí o conservadorismo tem que vigorar, né? Não é? Exatamente. Como que é uma falta Ora. de coerência, cara? Você escolhe o ponto que você é liberal E o ponto que e o ponto que você é conservador. conservador. Exatamente. Porque ninguém, se for ninguém obrigado a nada, então todo mundo pode fazer. Não é mal obrigado a nada. Nada. Não é Ou nada. só Ou é aquilo. nada, é nada. Não é só aquilo. Agora não é nada, tipo assim, até onde eu achar que deve, né? Mas é isso aí. É isso que ele tem que E os fazer. pesos também são complicados, Pesos porque- e medidas totalmente diferentes. Assim, eu vejo Exatamente. assim, não existe a obrigatoriedade de vacinação nenhuma no Brasil. Seja de sarampo, seja Mas de tem gripe, previsão seja- legal para poder. Mas tem previsão se o legal, interesse tem social for- campanhas, Isso. né? Tem regulamentações Criança não que vacinada fazem. não entra, dependendo Senhores, da vacina, o não Estado entra em brasileiro escola. tem que prover saúde para a sociedade. Que passa pelo Ministério da Cara, Saúde, até- que é atrelado é. ao Poder Executivo. A vacina da febre Ministério, amarela. né, no caso. A vacina da febre Isso. amarela. Até pouco tempo atrás eu não podia entrar. A gente tá no Belo Horizonte, eu não podia entrar no Parque das Mangabeiras porque eu não tomei a vacina da febre amarela. Eu não tomei porque eu tenho alergia a ovo. Isso é um mecanismo de coerção. É uma mecanismo de correção. Eu posso, hoje já fizeram uma vacina para alérgico a ovo, mas ela é muito cara. Eu não tenho esse dinheiro para pagar. Mas eu não posso entrar. Então cadê a que pode? Então, tipo assim, Eu acho, e aí essa discussão ela tá pro STF. Isso. Na verdade, ela já Agora vai ser judicializada uma questão ingressou, dessa. vai ser mais uma questão Vai ser mais que, uma ladainha. que o STF entra para Agora eu queria convidar vocês a fazer um contraponto que eu achei muito interessante, que eu estava pensando hoje, para trazer para a gente discutir, o pessoal acompanhar com a gente. Quando veio o coronavírus e existiu aquele movimento de duvidar do vírus, que ele não existe, que na verdade ele está matando a gente que já tinha muita comorbidade, então fatalmente isso ia acontecer com qualquer outra doença que viesse. O que aconteceu ao longo do tempo? O vírus foi se mostrando muito letal e os governos municipais, estaduais e aqueles responsáveis em nível nacional começaram a obrigar os seus cidadãos a usar máscara, impondo multa. Beleza? beleza. Eu tenho certeza, senhores, que se a gente sair na rua agora, é raro a gente ver uma pessoa sem máscara. Sim. Uma a cada 100, talvez vai estar sem máscara. Eu tenho certeza que no meio dessas todas que a gente está vendo com máscara, tem muitos anti-vacina ali no meio. Com certeza. Tem muitos bolsonaristas ali no meio. Então, entendem um pouco da hipocrisia? Aí é onde que eu quero chegar. Na vacina. Se a máscara gerou essa responsabilidade natural, as pessoas hoje naturalmente estão colocando a máscara para sair. Até aqueles que duvidam. A vacina vai ser a mesma coisa. Esse movimento anti-vacina, na hora que liberar a fila, senhores, para vacinar, não vai ter Bolsonaro, não vai ter frase de toma quem quer. As pessoas vão se vacinar. E tem um problema jurídico muito grande. E não, vai tem, ter- mas antes E de vai você ser natural, e vai antes, ser natural isso. Antes de você entrar nesse problema, mas o problema aí, Gustavo, não é a vacina. Não é o fato de tomar vacina. É de onde a vacina está vindo. Se essa vacina tivesse vindo dos Estados Unidos, o Donald Trump tivesse homologado, o Bolsonaro já Não estava mandando falaria o todo que mundo falou. lá. Já estava falando que tem que comprar, que vai todo mundo tomar. Então, o problema da vacina do Covid não é a vacina. É a ideologia, é De a quem está polarização política. E é de onde a vacina está vindo. Então, existe sim um movimento anti-vacina. Esse movimento anti-vacina existe, ele está ficando forte. Nós estamos voltando aí com sarampo, com outras doenças que já estavam extintas. Porém, a vacina do coronavírus, ela é a parte desse movimento anti-vacina. Porque Ela é além, né? porque se fosse pela Inglaterra, pela França, pelos Estados Unidos... Talvez a França não. Talvez a França não. Mas Estados Unidos, Alemanha... No outro dia estavam mandando todo mundo tomar. Era obrigatório. Se você não É a tomar, conveniência você é dos preso. populistas. Porque você É conveniência mistura, e é aquilo que eu falei lá circunstancial. atrás, você mistura os conspiracionistas e os naturebas e mistura com uma terceira classe, que é a galera que está politizando tudo. Aí que entra isso que você falou. Porque se for de outro lugar, se for uma vacina inglesa, você vai ter o grupo dos conspiracionistas e dos naturebas que não vão tomar. A vacina chinesa você tem os conspiracionistas, os naturebas e os caras que politizam a parada toda. Exatamente. Só que Mas agora eu a fico negação muito está nos tranquilo conservadores. Enquanto a Né? isso, você sabe por quê? Porque late, mas não morde. Tanto é que faz as coisas, Recua revoga, toda hora, toda hora tem uma... E o que acontece?
Nós temos instituições muito concretas, Butantan, Fortes, Ministério da Saúde, tem referências pessoas, internacionais. Anvisa, são autarquias extremamente competentes. Quando chegar, vai fazer os testes, os ciclos todos que for preciso, 3, 4 vezes. Garantiu eficácia? Seja chinesa, seja Rússia, seja da puta que pariu. Eles vão chegar e vai falar assim, ó, vai sentar a galera numa mesa, numa coletiva e falar, gente, o resultado é esse, às vezes é isso que vai ser. Queira Bolsonaro ou não. Por quê? Isso é uma pandemia e quem manda são as pessoas que têm autoridade para fazer isso, que são os pesquisadores, os Autoridade médicos. científica. Puxando isso que vocês estão falando, a gente entra na parte jurídica também, porque na hora que, quando acaba o direito de um, para começar o meu direito, o seu tem que ser interrompido em algum momento. É uma questão jurídico-social. O direito, ele é uma representação social. Então, a partir do momento que alguém fala que não vai tomar vacina, se você falar que você não vai tomar vacina, você é um vetor para mim, para o Ricardo e para o Gustavo. Você vira um risco, não só para você, mas você vira um risco para nós Risco quatro. social. Exatamente. E eu vou te pressionar e eles vão te pressionar para você Sim, tomar essa vacina. mas eu acho que ela não vai ser obrigatória. No STF não vai passar essa obrigatoriedade. Cara, Especialistas também estão recomendando, especialistas E em por quê? saúde, recomendando não criar obrigatoriedade legal. Porque se sair a vacina e você se vacinar, mesmo que eu não tenha e eu pegue, eu não vou te transmitir, você vai estar vacinado. Não necessariamente. A vacina A seria vacina pra vai isso. dizer o nível mínimo de imunidade de exatamente. rebanho. Aí eu acho que vai ser mais... Porque senão cria um histórico, não é a palavra histórico que eu quero falar, mas Precedente. um precedente que aí ele pode ser usado no futuro por uma questão autoritária, É. e aí a gente não sabe... Sim, é uma pandemia, são coisas que a gente não vive há décadas, mas aí há séculos. entra o que eu falei. Mas eu acho que não vai ser. Eu acho que vai entrar uma restrição, por exemplo, você não vai poder Isso, ir nesse restrição, lugar. restrição. Você não vai poder fazer Eu isso. acho que é aí você que vai tá. ter que comprovar que tomou vacina. Pra você viajar. Eu acho que vai ter ser provar. por E a esse coisa vai lado. acontecer E naturalmente. pressão É, social mas, também. é. Eu vou Vai acontecer pressionar. naturalmente. Total, Eu vou é. pressionar quem tá no meu convívio. Cara, você não tomou por que essa merda? É. Você vai passar isso pra mim por quê? É. Mas aí Você dá. deu isso pra mim. Mas tudo isso, da questão do STF, qualquer outra, cai no que eu falei. Vai depender de onde vem essa vacina. Porque vai depender de quem tá fazendo. Cara, se vier dos Estados Unidos, o Bolsonaro vai bater até Importa o... 230 milhões de doses, um para cada cidadão. Até o STF obrigar. Agora, se vier da China, ele vai bater até ele não obrigar. Principalmente se o Trump continuar como presidente. Exatamente. Então, tudo isso... Muito bem colocado. A questão da Covid, da vacina da Covid, ela parte... É o maior jogo político de todos. Agora, o Igor falou uma coisa que é interessante, que é o seguinte. Esse fala demais, conversa fiado, recua, retrocede, fala que vai fazer, não faz mais. Igor, isso é estratégia do populismo atual. A ideia é manter inflamada e viva o grupo de pessoas que o apoiam cegamente. Isso faz parte do populismo atual, né? Inclusive, a estratégia de desqualificar a vacina chinesa faz parte de uma estratégia do populismo atual também. Mas, senhores, eu queria... Inclusive, uma coisa que a gente comentou aqui agora, de, por exemplo, criar mecanismos para poder forçar a pessoa a tomar a vacina. Não sei se vocês viram, mas Aécio Neves, nosso deputado estadual por Minas Gerais, ele... Não lembra disso, não? Você, Né? Não é Pra nosso, quê? né? Não mexe com isso não, né, André? Mexe com isso Ele Eu não entrou votei. com um projeto de lei na Câmara dizendo que... Ele existe ainda? Ele Olha. existe, ele existe. Lava infelizmente. Jato, cadê Veja bem, você? ele diz que restrições a quem decidir não se imunizar contra a Covid-19. Ele propõe restrições semelhantes às pessoas que não votam. As pessoas que optam por não ir votar, que não pode tirar passaporte, não pode assumir cargo público se passar um concurso. Ele propõe medidas vai ser Eu tô restritivas muito da mais mesma abrangente. eu tô forma. concordando com a Aécio Neves. Mas vai isso é ser assustador. muito mais abrangente que isso. Isso Pois é é. assustador. Com certeza. Agora, eu queria, Ricardo, se a gente tiver tempo, Então, vamos para finalizar, então. eu queria trazer para vocês um material que foi publicado na revista Lancet. Ela é uma revista científica de referência, né? A gente já viu ela sendo citada várias vezes aí nos jornais, né?
O título do documento é o seguinte: Mapeando as tendências globais na confiança da vacina e investigando as barreiras para a adoção da vacina. Uma coisa muito interessante que eu vi nesse material, depois eu quero até que a gente sobe um mapa na tela, Ricardo, que é para a gente analisar, que de 2015 a 2018, alguns países retrocederam mais na desconfiança das vacinas de imunização e outros avançaram. Por exemplo, no estudo foi feita uma avaliação de confiança em vacinas em 149 países. Olha que interessante. Entre 2015 e 2019. Olha os destaques. De 2015 a 2019, caiu a confiança em vacinas nos países como Afeganistão, Indonésia, Paquistão, Filipinas e Coreia do Sul. No mesmo período, houve um aumento ainda mais severo de desconfiança em países como Afeganistão, Azerbaijão, Indonésia novamente, Nigéria, Paquistão e Sérvia. Países que tiveram um índice de melhora na confiança de vacinas e imunização. Finlândia, França, Irlanda e Itália. Os primeiros grupos são totalmente autoritários. Isso é importante. Vejam, países Tirando governados por Tirando a Coreia do líderes, Sul, exato. países governados em regra por líderes populistas. E autoritários, muito autoritários. Agora, se for possível, Duterte. Ricardo, eu queria subir na tela aí para o pessoal acompanhar, que eu queria agora mostrar na mesma revista qual que é a análise que foi feita pela Lancet para o Brasil. Vamos lá então, pessoal. Vocês estão vendo na tela aí, olha, que interessante. Vocês estão vendo aí primeiro o ano de 2015 e essa pesquisa da Lancet mostrando o nível de confiança alta na segurança das vacinas. Em 2015, a mesma revista indicou que o Brasil, vocês vão ver pelas cores que estão em tela aí, a vacina, no Brasil, ela era considerada segura para um grupo de pessoas entre 70% a 79,9%. Em 2015, portanto, até 79,9% das pessoas confiavam nas vacinas. Em 2018, a mesma pesquisa já mostra que esse índice caiu de 60% para 69,9%. E esse índice mostra a intensidade da concordância, a força da concordância na segurança das vacinas. No outro mapa que vocês estão vendo na tela aí agora, já mostra uma incerteza sobre a confiança nessas vacinas. Em 2015, o Brasil registrava entre 0,1% e 3% de desconfiança. Em 2018, a mesma pesquisa mostra que esse índice já passa de 21%. Então, voltando para nós, né, Ricardo? Senhores, eu acho que, vejam bem, o intervalo de datas que a gente está falando, que a pesquisa mostrou, ela diz muito para nós em relação ao período eleitoral que nós tivemos no Brasil, o tipo de governo que nós temos hoje, e a gente tem, nos últimos 20 anos, isso já é um fator anterior a Bolsonaro também, a gente tem que fazer jus a certas coisas. Mas nos últimos 20 anos a gente vem assistindo uma redução na confiança e na obediência da sociedade no sentido de cumprir os calendários vacinais. Quando você tem um governo questionador, um governo populista, um governo que exacerba filosofias ideológicas em temas de saúde pública... Estimula, né? Você estimula uma desconfiança que já era existente e isso vira uma patologia. Vira uma outra pandemia. Haja vista, igual eu falei no início, dos 10 maiores problemas de saúde pública que a OMS listou no ano passado, a negação de vacinas, a negação ao sistema imunológico, de material, né, enfim, vacinas que possam imunizar as sociedades, um dos oito elementos mais críticos na ótica da OMS é o movimento antivacina. É complicado, né? Que hoje a gente vê e o que a gente sempre está falando, querendo ou não, por mais que quem toma vacina, teoricamente, né, e na maioria dos casos, como sarampo, etc., está imunizado, ou seja, não vai ter aquela doença, a gente tem que pensar que a gente tem uma população hoje no Brasil com maioria rural. Então, aquelas pessoas, nem todas elas têm condição de tomar vacina. Então, aquilo que acontece é que quando as pessoas vêm, elas ficam doentes para aqueles que aqui não tomaram, não se precaveram. Então, é bem complicado isso. A gente tem que
pensar que a vacina não é... ela é muito Não é bem... uma conspiração. Exatamente. Gente, se fosse ter conspiração no mundo, igual muita gente fala, como é que... Gente, a gente tem que parar pra pensar o seguinte, a gente tá tendo uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Com a pandemia deu uma esfriada, mas nós estamos tendo uma guerra comercial. Se um soubesse de coisas que o outro tá mentindo, seria a hora de jogar merda no ventilador, que eles iam ganhar muito dinheiro. Então, como é que um país que tem um Xi Jinping do lado e o Trump do outro vão estar alinhados em conspiração? Mas aí a gente entra no programa que nós já gravamos, Dilema das Redes Sociais, que a gente explica um pouco, né? O programa explica um pouco, que a gente conversa sobre isso, como que funciona essa lógica de conspiração, como que essas conspirações elas começam a expandir. Esse nosso programa a gente consegue falar um pouco sobre isso, que é interessante. Que O papel das absurdo. redes sociais nisso E você tem razão, é absurdo. Que a gente até falou do começo do YouTube, né? Onde tem vários canais que são comprovadamente anti-vacinas e tem visualizações altíssimas. Gente, então, eu acho que é isso, né? Acho que a gente tem que... Vamos conscientizar. Quem puder tomar vacina, tome qualquer vacina que seja. Da Covid-19, com seus respectivos cuidados, etc. Isso. Não é todos vacinas. Aprovou a Anvisa e... etc. Só Tomem. E prestem atenção, os profissionais da área da saúde. O que os profissionais da área de saúde falam? Porque o cara que está lá nesse canal que o Ricardo falou agora, falando contra a vacina, é um técnico de informática que não sabe nada do corpo humano. É um cara que não tem estudo nenhum, que viu alguma coisa no YouTube, viu alguma coisa num site qualquer e acha que sabe alguma coisa. E vem e prolifera bobagem, absurdo. E acredite nas pessoas da saúde e não acredite assim, fulana mandou aqui no WhatsApp que uma médica disse isso. Médica? Que médica? Cadê o CRM dela? Checa no Conselho de Medicina se aquele CRM existe, se aquela pessoa é médica mesmo. Porque... Gente, a gente teve uma eleição baseada nas fake news. Pois é. Nós recebemos milhares de mensagens falando de médicos que dizem isso, médicos que dizem aquilo. Que podem ter nos influenciado. Que tem médico, tá. Médico, eu posso inventar uma fake news com um médico aqui agora e mandar para um monte de gente. Cadê o CRM desse cara? Se tem o CRM na mensagem, entra no Conselho de Medicina, olha lá, joga o CRM lá, vai aparecer, não, esse cara é médico mesmo. Porque o que mais tem é nego que pode falar que é médico. Eu acho que a gente tem que dar ouvidos à autoridade competente mesmo. Às vezes a gente autoridade da área. Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Não vamos escutar o WhatsApp. Que o André falou é importante. A gente os tem que dar um jeito de ignorar esses médicos. soldados desses populismos extremistas que a gente está vivendo hoje aí, porque isso tudo é soldado. Vamos falar de saúde, vamos procurar um médico, vamos conversar com o médico. Deixa o cara que é técnico de informática para falar de como que ele vai consertar o seu computador, não o seu corpo. Então é isso aí, gente. Muito obrigado a todos que escutaram o nosso podcast até agora. E nos vemos na próxima semana. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.